Um dos maiores problemas da caminhada cristã é constância. Pessoas que começam muito animadas e depois já não existem mais. Pessoas que de semana tá bem, semana tá mal. Isso é alguma coisa eu já aprendi no aconselhamento pastoral, é que isso a inconstância é uma constância. A pergunta de $1 milhão é como é que a gente ajuda essas pessoas, aos inconstantes, como ser constante? Qual é a palavra para esse pessoal todo? Eu acho que a resposta, a solução desse problema, ela se encontra na igreja. Eu tenho muitas vezes dito, e sem nenhum medo de errar, que não existe nada mais formoso do que a igreja. Nada. A igreja é a excelência desse mundo. Imaginar que pessoas totalmente diferentes, inclinadas a fazerem coisas que não convêm, eles se ajuntam, destituídos de quaisquer... Essa é a igreja real. Destituído de quaisquer interesses. Você não está falando do ajuntamento solene, você não está falando do... O propósito, você chegar, por exemplo, um casal, ele chega, por exemplo, a esposa dele não é assediada, não tem, é livre, e assim mesmo ele não vai assediar ninguém. E tudo que ele faz com o intuito é um altruísmo, é alguma coisa que não é um egoísmo. Eu acho que a solução de tudo passa pela igreja. Eu não vejo sucesso na igreja. A igreja é o local onde os irmãos se encontram, abençoam e são abençoados, se aconselham e também aconselham, e eles vão numa troca, nós vamos assim numa troca sempre, e é progressivo isso. Aquele que se marginaliza das coisas que Deus colocou para que nós fizéssemos, ele tende a um enfraquecimento. Ele vai... naturalmente ele vai sedimentando, e aquilo que aquele glamour, aquela explosão de começo vai dando lugar a uma mesmice, e aquela alegria da salvação que ele pegou com os seus pecados inicialmente perdoados, ele vai perdendo a visão daquilo, e ele vai ficando... Chega num momento que ele perde assim aquele regozijo que ele teve de início, e ele volta muito próximo à divisa de onde ele saiu. E aí você fala assim, mas eu na minha carreira, no tempo todo, eu já vi muita gente que era uma esperança, e que no final das contas, depois passou a ser uma lembrança, e uma lembrança triste. Tinha toda a expectativa de que veio com tudo, estava alegre, aquela alegria de potro novo, energia de potro novo, o cara pronto para explodir, para correr, para entrar na guerra, aquela coisa toda. E aí chega, ele explodiu de começo, mas não completou a carreira. E isso é uma coisa. Mas aonde está o erro? Qual foi o erro? Esse é o erro. O problema está, eu acho que no não exercício dessa constância. Eu vejo na palavra muitas coisas com relação a isso, a zelo. Eu entendo como uma higiene. Você se manter no caminho, você ser ágil no caminho, você tem que ter uma disciplina. Você tem que ter, de fato, uma ação assim de higiene espiritual, você entende? Uma higiene espiritual. Mas como é que se dá de forma prática essa higiene espiritual? Porque é constante, né? A higiene nossa física ela é constante todos os dias. E aonde? Então, por exemplo, um grande erro dos irmãozinhos... Aliás, eu acho que a igreja evangélica ela perdeu muito, ela pecou muito, quando ela não deu ênfase ao conhecimento da palavra. E você há de concordar comigo que à medida que eu pego, da onde eu vim, que eu não preciso dizer, né, da onde eu vim, mas densas trevas, era uma ignorância plena, absoluta. E aí eu venho para um lugar, e aí eu começo com aquilo, mas eu vou percebendo que depois de anos a fio, eu vejo que eu vou caminhando para um estágio que eu deixei. Eu começo a reedificar o que eu destruí. E aí é complicado. O problema problema principal, assim que eu penso, é a falta de conhecimento da palavra. Falta de se aplicar à leitura da palavra, ao exercício da palavra, não ler a palavra para pregar. Meu Deus, pastores que têm tempo para a palavra para discursos de fim de semana, discursos de reuniões e de tudo mais. E não é uma questão periódica, não se aprofunda naquilo, não percebe os segredos de Deus. Lembra do Salmo 25? O Salmo 25 diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E me parece que esse temor é o desejo de eu não perder aquilo que eu conquistei, que eu ganhei.
e aquele frescor, o refrigério, os tempos de refrigério. Eu não devo perder. Acho para mim que a excelência está no exercício da palavra. Nunca vi, nesses anos todos da minha vida, eu nunca vi uma pessoa que se aplicou à palavra, que foi cuidadoso com a palavra, que foi zeloso pela palavra, no seu dia a dia, para o seu consumo, que ele tivesse andado para trás. Vi todos, não vi um na minha vida, todos quantos que se aplicaram, se disciplinaram nisso. Não o conhecimento de letra, mas o conhecimento de uma pessoa. De uma pessoa. Eu acho que isso está aí uma questão fundamental, porque se você, conhecimento de letra, você vai ficar um erudito. Você vê tantas pessoas ditas, entre aspas, espirituais, que não sabem nada de Deus. Puxa vida! Pessoas de nome, de renome mundialmente conhecido, que sabem letras, mas que não conhecem o autor da vida. Putz, perderam. Você viu pessoas eruditas se perderem na fé? Eu vi alguns, até... Me parece que é como um equipamento que começa a ser desligado. A ausência da disciplina é alguma coisa como que um equipamento que começa a ser desligado. Eu vou desligando uma peça hoje, eu desligo outra, eu vou desligando, e aí fica escândalos da igreja. Por que o escândalo da igreja, Lucas? Escândalo da igreja, cara, em condições normais, fala assim, eu tenho um pavor. Eu não vou ser o protagonista de uma história desse tamanho dano, eu não vou ser. Mas aí você vê eruditos, pessoas fortes, assim, chegarem, mudarem por conta de um prazer momentâneo, de um caso, e aí começam a explicar toda uma experiência e tal. O que me parece que falta é o Salmo 138, ele diz que Deus colocou acima de tudo. E aí me parece que é acima de tudo. Acima de tudo, o seu nome, que é Jesus, e a sua palavra. Lê lá o Salmo 138. Não há nada superior a isso. E quando eu estou nisso, me parece que é o exercício, a busca, que é a palavra que Paulo falou, nunca foi em Colossos, falando aos Colossenses, toda a carta, há uma ênfase na questão de identificar a vontade de Deus. No final da carta, Epáfras, que foi o companheiro de Paulo naquele ministério, Paulo fala assim, e combatendo sempre por vós, Paulo falando que Epáfras combatia por eles, para que eles fossem sempre, olha isso, cara, firmes, constância, perfeitos e plenamente seguros de toda a vontade de Deus. Eu digo para você, Lucas, eu posso escrever e assinar atrás como se a minha assinatura avalizasse a palavra de Deus. Eu posso dizer para você com todas as letras do meu coração, da minha vida e tudo, eu digo, aquele que é constante com a palavra de Deus, que busca o Senhor, não para pregar, não para fazer estudos sábios, não, para consumo na sua casa, pegando algum texto, aquele texto que chamou a atenção, e ele é tão importante, ele fala assim, eu quero andar pela rua, e aí fala assim, aquele que medita na sua palavra todos os momentos da sua vida, de dia e de noite. Você pega aquele texto que naquela hora que o Espírito explodiu na sua cabeça, aí você olha e fala, cara, eu não posso perder isso. Eu quero andar isso aqui no meu olho, eu quero ver. Aí a questão de memorizar a palavra, que eu acho uma coisa excelente. Porque à medida que você memoriza, em qualquer lugar que você esteja, você permite... Aquilo vem na sua mente. Permite você... Na fila do banco. Na fila do banco, no ônibus, se você está andando no ônibus, você puxa ali naquele cantinho, ninguém está te vendo, ninguém está te ouvindo nada, e aquilo ali é de uma profundidade tão legal. Eu acho isso excelente. Eu acho que a constância, ela passa por investigação da palavra, meditação da palavra. Eu acho que gasta com consumo do meu tempo para isso, priorizar o meu tempo com isso. E nunca para vedetismo. Guarde bem, nunca para vedetismo. Nunca preparar. Olha, eu acho uma pena. Eu acho lamentável. Uma pessoa, um líder de um grupo que tenha o encargo de colocar espiritualmente no coxo de todas as ovelhas, aquele maná fresquinho, ele chega, ele faz aquilo com uma disciplina, com uma vontade tremenda, ele faz aquilo como uma obrigação, aquilo assim como imposto a ele fazer. Eu digo, você perde muito, perde ele, perde o rebanho, perde todo mundo, não é assim. Mas aquele que elabora com capricho. Você veja o tempo que uma irmã, uma dona de casa, ela faz, que ela gasta para fazer o almoço para nós. Puxa vida. A gente come em 15 minutos. Caramba, rapidinho, acabou. Se você falar assim, tempo e benefício, caramba, muito rápido. Consumo muito rápido não vale, não é. Eu acho que essa sedimentação, eu acho que é muito importante, eu acho que as pessoas devem se aplicar a isso. Me parece que a grande crise do nosso momento, a grande crise
o desprezo pela palavra de Deus. Olha o que eu estou falando, é o desprezo pela palavra de Deus.